Agora a nossa palestra número 5, com o tema Estratégias para empresas iniciarem no ESG, com a palestrante Michele Suistalski. Michele é mestre em Gestão de Empresas pela FGV, com MBA Internacional em Gestão de Empresas e em Gestão Comercial e Inteligência de Mercado. Possui pós-graduação em Orientação Educacional e Docência Universitária. Especialista em Marketing e Estratégia pela Universidade Autônoma de Assunção. Pós-graduada em ESG e Sustentabilidade, Gestão Ambiental e Energia Fotovoltaica. Graduada em Administração, atua com docência e com consultoria empresarial. Senhoras e senhores, vamos receber Michele Suistalski. Você sabe o que é ESG? Se você é administrador e ainda não está a par dessa pauta, essa fala vai ser muito importante para você. Eu sou Michele Suistalski, sou administradora há quase 30 anos e sou especialista em ESG, sustentabilidade, mas também em estratégia, e também em marketing e outros conjuntos de... e outras várias especializações dentro da gestão e da sustentabilidade. Dentro dessa toda essa questão de ESG, de sustentabilidade, o meu foco maior é eficiência energética, energias renováveis, fotovoltaicas, e estarei com você aqui hoje falando sobre ESG. ESG é como que as empresas precisam, as organizações em geral precisam se organizar para ter sustentabilidade, alcançar os aspectos sociais mais importantes e também governança, ações de governança. Mas antes disso, é necessário que a gente volte um pouquinho no tempo e fale sobre Revolução Industrial. Na Revolução Industrial, a exploração, dos recursos, dos insumos naturais, foi assim, de um volume muito grande. E aí o planeta, que não estava acostumado a essa exploração toda, vem sofrendo desde lá, e nós temos percebido ao longo do tempo, agora recentemente com várias situações, o resultado dessa exploração. E como que a gente percebe? Muito claramente na mudança da geografia do planeta. Então nós tivemos alterações climáticas, nós tivemos alterações de relevo, nós tivemos alterações de vegetação, de chuva onde não chovia, seca onde era chuvoso, volumes de chuva, derretimento de calotas polares, aumento do nível do mar. E tudo isso por quê? Porque o nosso consumo mudou. Vamos voltar lá de novo na história. Nós temos um período chamado Era Primata. Lá atrás, lá quando o homem ainda era nômade, saía para caçar, saía para pescar, para coletar, e não tinha um endereço fixo. O que a gente vivia naquela época? As famílias eram muito grandes, eram famílias de 20 filhos e várias famílias juntas, e eles iam mudando de espaço em espaço, fazendo uma exploração local ali. Consumiam o que estavam ali e depois mudavam para outro lugar buscando a exploração de novos espaços. Chega um determinado momento que isso cansa esses povos e aí eles começam a fixar locais. Então um grupo pesca, um grupo caça, um grupo coleta, um grupo começa a plantar. E aí eles vão fazendo a troca disso aqui. Já estamos chamando agora de o que era a sociedade primata, de sociedade agrícola. E isso vai avançando, aqueles que não se adaptam a isso cria o fenômeno do comércio, as religiões vão sendo estabelecidas e vai sendo avançando, até que um dia a gente chega na parte de manufatura. Observe o seguinte. Quando a gente está nessa primeira época que eu estou contando para vocês, os recursos eram vastos. E as pessoas que viviam naquela época tinham pouca tecnologia para fazer a exploração desses recursos. Então, estava tudo certo. Se demorava tanto para poder fazer algumas coisas, de objetos de consumo, que virava inclusive itens de testamento. Então,
muitas vezes, nas famílias, não só nas famílias pobres, mas as ricas também. Uma pessoa tinha para a vida inteira uma escova de cabelo, para a vida inteira um espelho, para a vida inteira um vestido, ou 2, no máximo 3. E aí, quando chegava, né, no momento que a pessoa morria, ela colocava em testamento. Deixo essa escova para minha neta, deixo esse vestido para minha sobrinha. Então, o consumo era muito restrito. Quando chega na era, né, da indústria, na sociedade industrial que vem com a Revolução Industrial, a gente consegue perceber, com a produção em escala, um aumento muito grande de oferta de produtos. E aí acontecem 2 movimentos interessantes. O primeiro é que esse movimento faz com que os produtos cheguem muito mais barato aos clientes, né, ao mercado. E a segunda situação é que se os produtos estão baratos e tem uma oferta gigantesca, inclusive de opção de cores e tudo mais, aumenta o consumo. Se aumenta o consumo, as fábricas começam a ganhar mais, o que a gente vai vendo ao decorrer do tempo? Mais produção para gerar mais consumo. E é esse o aspecto que fez com que o ESG tivesse a necessidade de surgir nos tempos atuais. Mas nós vamos chegar lá. Vamos dando sequência aqui para construir essa relação de pensamento e de conhecimento. Quando vai chegando mais ou menos na década de 50 do século XX, a gente está falando aí de menos de 100 anos, certo? Então já se começa a perceber a necessidade de refletir sobre como que as empresas estão impactando na sociedade. Não tinha um pensamento muito estruturado desse impacto, mas começou a se perceber e muitas empresas começaram a trabalhar no sentido de precisamos de alguma forma ajudar a sociedade. É o que a gente chama de filantropia empresarial. Então, muitas vezes a empresa pegava um recurso e doava para uma escola, doava para uma comunidade, para um centro comunitário, fazia atividades com crianças, mas tudo no sentido de, olha, estou fazendo a minha parte, estou dando um dinheiro e financiando isso aí. E aí as coisas foram evoluindo até o ponto que a gente foi percebendo, a gente como sociedade, como administradores, como negócios, né? Nós fomos percebendo a necessidade de que a empresa precisava muito além disso. Os países começaram a perceber que precisavam tomar algumas decisões. Veio o protocolo de Kyoto, depois veio o Acordo de Paris, e nós estamos agora vivendo um momento chamado de sustentabilidade corporativa. Essa sustentabilidade corporativa precisa estar fazendo parte da estratégia de negócio, e a estratégia do negócio tem que fazer parte da sustentabilidade corporativa. Ou seja, se torna um só assunto. Então, eu vou criar uma nova unidade de produção. Eu preciso avaliar todos os impactos sociais, ambientais, o que isso impacta na questão da utilização dos recursos naturais, né? Na questão da governança. Eu preciso analisar todos esses impactos e considerar esses impactos dentro da minha estratégia de negócio para, com isso, eu crescer, mas crescer reduzindo o máximo possível desse impacto. Quando se vai criar uma empresa, não é apenas aquela questão, vamos buscar lá a teoria dos sistemas, né, que todo mundo viu dentro do curso de administração. Entrada, processamento e saída. É fazer isso de uma maneira não apenas da produção, mas de todos os impactos. Então, cada um dos insumos e matéria-prima e tudo que eu preciso que entra dentro do meu negócio para ser processado, para ser transformado, ele vem de onde, qual é a origem, qual que é o procedimento. Então, hoje, as empresas que trabalham com sustentabilidade corporativa, elas rastreiam os seus fornecedores para identificar
se a matéria-prima não é oriunda de uma terra com grilagem invadida, se não é oriunda de uma mão de obra escrava, se ela não vem proveniente de um fornecedor que só nega impostos, que é corrupto, se tem, por exemplo, o processo de fabricação contém algum tipo de produto, pesticida, fertilizante, corante, enfim, seja o que for, no sentido de prejudicar os consumidores. Então, essa preocupação com o que entra, e aí dentro do seu negócio, como se transforma, e por último, como que sai, ele é fundamental para que a gente tenha a sustentabilidade corporativa. Quando você vai fazer o processamento desses insumos que entraram dentro da empresa, é preciso considerar como que esse processo é feito. Quais são os mecanismos que você utiliza dentro do seu negócio? O volume de água, como que você trata o solo, qual é o consumo de energia? Tudo isso impacta no que a gente está falando. Tudo isso são preocupações de ESG, que falaremos mais um pouco daqui a pouco, mas que interfere nessa sustentabilidade corporativa. Eu vou dar 2 exemplos para poder ficar muito tranquilo e vocês compreenderem bem o que a gente está falando. Primeiro eu vou falar sobre inteligência artificial. Estava vendo ontem uma matéria falando sobre inteligência artificial, que é algo assim inevitável, não tem como voltar atrás, e que de hoje para frente, tudo que nós formos construir terá a presença da inteligência artificial. Já está se falando sobre algumas profissões que cada vez mais o profissional vai ficar com uma posição restrita, mas tem que tem algumas coisas que são muito positivas e tem outras que são negativas. Quer ver uma coisa que é muito interessante que eu vi numa reportagem ontem? Para gerar 100 palavras na inteligência artificial, exige um consumo médio de 519 ml de água. Michele, como assim? Vocês acham que a inteligência artificial está ali dentro do seu notebook, do seu computador e simplesmente funciona do nada? Não. Para uma tecnologia eletrônica, né, como as IAs, acontecer, tem um volume de data center e de máquinas que precisam funcionar. E a gente não está falando de funcionar dentro do meu celular, é funcionar no mundo. Então, essa estrutura ela é gigantesca. Olha a quantidade de água que é consumida, então, para que isso possa chegar até a sua utilização. Isso é grave. E, obviamente, que como a IA está muito no começo, daqui a pouquinho isso vai reduzir o volume de água utilizada. Lembrando, há uns anos atrás, quando a gente pensava, né, eu vivi bastante isso, não sei como é que foi na sua vida, chegava dia de domingo, meu pai falava, vamos lavar o carro. Aí a gente ligava a mangueira, a gente não sabia, né, que a água podia acabar um dia. Então a gente pegava a mangueira, deixava ela ligada, lavava o carro, e aí hoje já existe formas de lavar o carro sem precisar de água, não é assim? Ou seja, a tecnologia foi evoluindo para reduzir o recurso natural utilizado. E isso é o papel do administrador, olhar para dentro do seu processo e ver o que eu posso fazer para reduzir o consumo de recurso natural do meu negócio e com isso contribuir com a questão do planeta. Eu disse que ia dar 2 exemplos, agora eu vou dar o outro. O consumo de energia. A gente gasta muita energia elétrica, um volume muito alto que faz com que não apenas corra o risco aí de encarecer a sua operação, os seus custos operacionais, seu custo fixo, dependendo da natureza do seu negócio, mas também aumenta o custo ambiental do país, da cidade, do planeta, né, pelo consumo que poderia ser feito de uma forma diferente. Hoje o Brasil é um dos pioneiros e líderes em diversas formas de energia renovável.
o formato que a gente já utiliza das concessionárias, que é o formato da energia hidrelétrica, já é um formato bastante renovável. Mas agora você pode você pode utilizar, não só na sua casa, como nos seus negócios, formatos mais diferentes que a gente não conhecia há 20, 30 anos atrás, como a energia eólica, como a biomassa, como biodigestores e talvez a mais famosinha que a gente vê aí, que é a energia fotovoltaica, comumente chamada, né, de energia solar. Então, todos esses movimentos de energia que eu coloquei aqui para vocês são energias de fontes que são renováveis dentro da natureza. A água, ela passa, ela faz o movimento, ela se limpa, ela volta novamente, o sol, o vento, ou seja, a gente não depende de energias como vários lugares do mundo. Eu vou falar bastante da Europa agora, para vocês terem uma ideia que acontece muito lá, dependendo de gás, de diesel, de carvão, e com isso, além de ser uma energia muito mais cara, é muito mais poluente e tóxica. E aí é que entra a ESG. ESG, porque é uma sigla em inglês que chama, né, Environmental, Social e Governance. Em português, ambiental, social e governança. E essas ações de ESG, elas funcionam para serem um norteador do seu negócio, no sentido de fazer com que você reflita se você está indo ou não bem dentro daquilo que se espera. Na década de 80 do século passado, foi feito um relatório que fala que é o tripé da sustentabilidade, né? É um relatório que fala o futuro que nós queremos, né? Eu não vou pôr isso não, porque eu não lembro se o nome é esse. Um relatório que fala sobre o futuro comum nosso aqui no planeta. E ele traz uma questão muito interessante, que nós precisamos desenvolver ações nos negócios, nas instituições, no nosso modo de vida, ao ponto de que a gente possa usufruir do planeta, usufruir das nossas atividades econômicas, mas não nos esquecendo que futuras gerações também precisam ter o mesmo direito. Então, é utilizar de uma maneira que a gente possa dar condições para que as gerações futuras também façam utilização desses recursos naturais. Então, o que isso significa? Que eu uso a água e aquilo que eu não usei, eu volto ela para a natureza. Que eu uso matéria-prima e o que eu não usei, eu volto. Aquilo que já foi usado, um exemplo, foi feita uma casa, e aí chegou num ponto que ela vai ser demolida por algum motivo, é uma casa velha, tem um século e tal, e vai ser demolida. Que as portas possam ser reaproveitadas para outras casas, que as janelas possam ser reaproveitadas, que a parede, que é tijolo, que é concreto, que é, enfim, a estrutura dela possa ser aproveitada em outra obra. Ou seja, aquilo que era um produto que não estou usando mais, ele volte a ser matéria-prima de uma outra situação. É o que a gente chama de economia circular, algumas partes a gente chama de reciclagem, né? Fazendo com que haja reaproveitamento das situações que a gente não usa mais, criando, muitas vezes, outros produtos a partir disso. Né? Em algum momento, o mercado entendeu que era importante ter embalagens de PET, né? Aquelas garrafas de PET. Em algum momento foi entendido que isso economicamente era viável. Só que virou um problema ambiental enorme, de tamanho catastrófico. E aí algumas pessoas já conseguiram pegar essas embalagens e transformar em camisetas, em bolsas, enfim. Ou seja, pegando algo que era um problema, fazendo com que ele vire uma matéria-prima e renove a produção de outro produto, dando origem a uma situação que não era prevista anteriormente. Então isso é um dos princípios que o ESG trabalha. Falando especificamente agora de governança, vou começar de trás para frente, do G, da governança. A governança é o que faz todos os
critérios para que os negócios sejam éticos, sejam viáveis economicamente e que a gente possa ter segurança jurídica de fazer uma relação comercial com aquela empresa. O ESG surgiu muito forte por conta de governança das empresas americanas, a parte mais dos mercados financeiros das empresas americanas, criando, né, códigos de conduta, compliance e outras ferramentas para poder avaliar uma determinada empresa ou pessoa física que solicitava um empréstimo. Será que eu posso confiar nessa pessoa? E se criou esses processos de governança lá no século passado ainda. E aí a gente foi avançando e entendendo que dentro da governança é preciso ser pensado com seriedade todos os aspectos de lucratividade responsável. Né? O lucro não pode estar acima de tudo, eu não posso simplesmente fazer uma concorrência desleal, enfim, uma nova maneira de pensar, onde algumas características nossas a gente vai precisar rever. O jeitinho brasileiro é muito questionado nas governanças. Né? E aí como o mercado hoje é globalizado, eu produzo aqui no estado de Goiás e de repente eu vendo para um país europeu ou para os Estados Unidos ou para um país asiático, onde a governança é mais forte que a nossa, e aí a gente acha que pode dar um jeitinho ali, pode burlar uma questão aduaneira, alguma coisa, não vai ser aceito mais. Social. Os aspectos sociais também são muito valorizados dentro do ESG. O que você faz com seus colaboradores, como você trata os seus clientes, a comunidade onde a sua empresa está inserida, ou seja, todas as pessoas que estão dentro da esfera, né, em volta do seu negócio, no que a gente chama de esfera social. Então, não é mais aceito que haja a segregação de grupos e que eu tenha somente homens brancos héteros trabalhando nos negócios. Michele, mas eu acho que mulheres ou pessoas de tal raça ou de tal... Não se cabe mais isso. Não é possível mais pensarmos dessa forma, porque o mundo não é branco, homem branco e hétero. O mundo é de diversidades. Então, já está comprovado cientificamente, inclusive, que a diversidade dentro dos negócios traz, além de criatividade, nova forma de olhar os problemas e gerar soluções e, principalmente, lucro. Né? E com isso, essa diversidade, processos de inclusão, aquele que não está preparado, cabe à empresa fazer essa preparação e contribuir para que homens e mulheres tenham a mesma posição, que deficientes, pessoas de todas as raças e cores possam participar com a mesma possibilidade de crescimento, sem ser selecionado apenas um grupo. Tá? Outro aspecto da questão social, e que assim, embora seja tão básica, ainda é um desafio para nós brasileiros, né, das empresas brasileiras, é ter todos os funcionários com carteira registrada, né, pagando os encargos. Nossa, Michele, mas aí reduz a minha competitividade. Ok, se o seu processo de contratação é diferente, é como um prestador de serviço, não tem nenhum problema, mas que isso seja bom para ambos os lados, seja justo e seja correto. Esse é um princípio de ESG. Por isso que eu falo que é um grande desafio, porque eu sei que é muito difícil dentro de uma legislação tão difícil e tão cara como é para os nossos negócios, né? E agora eu vou falar um pouquinho do ambiental, que talvez seja o que as pessoas mais acham que tem dentro do ESG, e é uma parte importante mesmo. Mas é apenas uma parte, as outras duas vocês viram que também é bastante ampla e importante. Nos aspectos ambientais, nós precisamos cuidar de toda forma que você trabalha com a matéria-prima do negócio, os seus recursos hídricos, os recursos do solo, a energia, como que você conduz com tudo que sobra da sua produção.
Eu falei da construção civil, né, de uma casa que vai ser demolida. Então, quando você vai construir a casa, o que você faz com o que sobra? Sempre sobra algum pouco lá de tijolo, um pouco de areia. Você faz o quê? E aí, quando eu estou falando do ambiental, eu vou falar uma forma mais ampla. O que você faz com o lixo da sua casa? Às vezes a gente fala, mas o prefeito, mas o governador. E você, com o lixo da sua casa, com o lixo da sua empresa? Você faz separação? Você faz aproveitamento? Então observe que a responsabilidade não pode ser apenas do prefeito ou do governador ou do presidente da República. A responsabilidade tem que começar dentro da nossa casa e para a empresa, que é a segunda casa de todo mundo, né? Cada um que trabalha num lugar tem a sua segunda casa, que é a empresa que trabalha. E aí a gente, quando começa a mudar os nossos hábitos, a gente começa a mudar o mundo. Então a mudança que a gente espera que aconteça começa dentro da nossa casa. Então, desde fazer o alimento e evitar o desperdício, o Brasil é um dos países que tem maior nível de desperdício de alimentos no mundo. Talvez porque a gente tenha muita fartura, mas a gente tem muito desperdício. O desperdício começa lá na lavoura, desde o momento onde que se faz a colheita e se deixa um monte de frutas, grãos, legumes para trás. Aí põe num caminhão. Vocês já devem ter visto, né? Em algum momento da sua vida você deve ter andado atrás de um caminhão carregando soja ou milho e pingando, grãozinho em grãozinho. Às vezes eu fico pensando, será que se a gente varrer a rodovia, quantos quilos de grãos tem ali? Quantas toneladas foram perdidas? Isso tudo se chama desperdício. Isso tudo interfere no ambiental. Porque se a cada 1 tonelada que eu produzo, eu perder um volume grande, significa que eu vou ter que produzir mais para dar conta dessa parte que eu perco. Quando você compra no supermercado, agora eu vou trazer para a nossa realidade, e você compra além do que você é capaz de consumir, sobra na geladeira, não sobra? E para onde que vai? Para o lixo. Então a gente fica explorando cada vez mais o planeta numa situação que a gente não dá conta nem de consumir. Então o consumo consciente faz parte do ESG e faz parte da mudança de comportamento que a gente precisa que as pessoas tenham para que o planeta consiga superar, né, as suas próprias dificuldades no sentido de renovar. Existe um indicador que se trabalha, né, que fala o seguinte: se todo mundo produzir ao mesmo tempo, quantos dias do ano são necessários para esgotar os recursos naturais durante um período? Então existe esse indicador que é feito. Então, quando começou a ser feito, dizia o seguinte: se todo mundo produzir, até o mês de novembro encerraria o ano, ou seja, dezembro, a partir de dezembro, ninguém teria o que produzir mais. A gente não tem o que fazer mais em dezembro. E aí foi reduzindo. E aí, agora, recentemente, eles fizeram por países, e aí foi identificado lá que para manter o padrão de vida de Dubai, se todo mundo de Dubai, se todo mundo do planeta tivesse o padrão de vida de Dubai, a gente esgotaria os recursos naturais em fevereiro. E nós passaríamos de março a dezembro sem produzir com recursos naturais. Então, isso é muito sério, a gente rever as nossas formas de atuar. Entretanto, o Brasil é um dos países que, como eu já tinha dito, ele é líder, né, nessa questão de sustentabilidade, e nós temos legislações bastante modernas e bem interessantes assim. Vou falar agora da Lei 15.042, que foi aprovada agora em dezembro de 2024, que é uma lei bastante importante para ajudar a gente nesse processo de ESG e de sustentabilidade corporativa e principalmente de salvar o planeta. Lá no Acordo de Paris, em 2015, foi estabelecido metas para que os países reduzam a emissão de gases de efeito estufa.
sabemos que a nossa forma de lidar, né, a nossa forma de consumir, o nosso estilo de vida faz com que a gente tenha algumas consequências aí drásticas de mudança climática. E uma delas é a perfuração da camada de ozônio, que gera a possibilidade de maior incidência de raios solares, aumentando a temperatura do planeta. Bom, dito isso, entendendo que isso é possível acontecer e que está acontecendo, foi estabelecido que o planeta não pode, desde aquela data, aumentar mais do que 2 graus. Nós já aumentamos 1,5 grau. Não pode aumentar mais do que 2 graus, porque isso pode gerar um colapso muito grande. Com esse 1,5 grau, a gente está vivendo todas essas mudanças climáticas que estão acontecendo e todo mundo vê aí, né? Assim, talvez o mais recente, mais drástico, dolorido que a gente viveu no país foi as inundações que aconteceram no Rio Grande do Sul em maio do ano passado. Então, quando foi agora em dezembro de 2024, o Brasil aprova essa lei que ela tem exatamente a função de obedecer um dos critérios lá do Acordo de Paris, no sentido de reduzir a emissão de gases que causam o efeito estufa. E aí, essa lei determina que todos os negócios, todas as instituições, todas as organizações brasileiras terão que, tem uma exceçãozinha, mas não vou entrar no caso agora, terão que comprovar qual é a sua emissão de gases. Só o fato da gente respirar aqui, a gente está emitindo gases, né? A gente inspira oxigênio e expira gás carbônico. Ou seja, só o fato da gente existir já tem emissão de gases. Mas tem que ser feito isso, todas as colocações, todo mundo apresentando o seu impacto em relação à emissão de gases, para que o país possa comprovar no Acordo de Paris, que é um contrato mundial de mais de 190 países que concordaram lá a fazer isso pelo bem do planeta, e se ultrapassar 10 mil toneladas ano, vai ter que criar mecanismos de compensação. O que são mecanismos de compensação? Se eu tenho uma atividade que não emite gás carbônico, que não emite gases de efeito estufa, né? E a minha atividade faz, eu preciso compensar. O exemplo que eu gosto mais de dar, que as pessoas entendem, até por conta da nossa região, é a questão da reserva legal. Então, uma fazenda tem área grande que contempla a reserva legal dela e sobra espaços. Ela não pode oferecer essa parte que sobra para outra fazenda que não tem. Isso é uma compensação, certo? É a mesma coisa disso que eu estou falando. E a gente chama isso de crédito de carbono. Então, aquele que não produz gases, ou seja, não emite gases, ele pode ajudar o outro que emite. Então, mais 2 com menos 2, mais 1 com menos 1, dá 0. E aí a gente faz essa compensação. Então, o país precisa apresentar uma equação, que não é necessariamente assim do jeito que eu vou falar, mas só para ficar simples. Então, quanto que eu produzo de crédito de carbono, ou seja, de coisas positivas, e o quanto que eu emito de gases. E esse crédito tem que ser maior do que esse débito. E aí significa que o Brasil vai estar fazendo a sua parte. Beleza. E aí eu falei tudo isso para chegar num ponto. Você sabe o que você pode fazer para criar esse crédito de carbono? Então, existem várias coisas que você pode fazer, desde plantar árvores, investir em florestas, mas também ter uma usina solar, por exemplo. A usina solar, ela contribui porque, vamos só entender, lembra que eu falei que a energia da Europa e de outros lugares ela é feita a combustão? Né, queima de diesel, de gás, de carvão e outras formas, e que isso era extremamente poluente. E aí que eu falei que no Brasil as nossas fontes de energia elétrica são renováveis. Então todos nós já trabalhamos com energia, seja como você atua na concessionária com energia solar, a eólica, enfim. Nós já trabalhamos com energias renováveis e já geramos crédito de carbono para a natureza.
Beleza. Só que quando você adquire a sua usina fotovoltaica, a sua usina solar, esse direito agora é seu, então agora está no seu controle. Então você tem lá um volume de crédito de carbono que você pode compensar da sua atividade. Então, quando essa lei 15.042 ela começar a ter fiscalização, porque nós chegaremos a esse momento, e você já tiver o seu relatório de inventário falando, olha, eu emito na natureza, sei lá, 12 mil toneladas ano. Vamos imaginar que seja isso. Ou seja, você tem que compensar e você tem uma usina, ele vai falar assim, dependendo de quanto que você produz da usina, né, gente? Eu estou só simulando aqui situações. Você pode falar, ó, isso que eu faço em excedente, eu compenso com a minha usina. Então, isso é uma estratégia para que você consiga, dessa forma, evitar um processo de multa, enfim, de dificuldades que possa vir com essa lei. Então, para a gente ir encerrando, se você tem interesse de começar um processo de ESG dentro do seu negócio, comece de que forma? Levante todos os aspectos positivos e negativos que você tem no seu negócio. Pegue os negativos e estabeleça ações para corrigi-los. E aí, veja, né, o que deixa de ser negativo e vem para a lista de cá que são os positivos. E aí, a partir disso, vai buscando a ajuda de verificar sobre a sua questão de emissão de gases e de compensação. Esse é uma maneira de você começar um processo de ESG. Michele, mas eu quero ter 100% de ESG até o final do ano. Vou te dizer, quase que é impossível. ESG é uma prática muito ampla, muito grande e que ela não é um projeto que você vai, implanta e acabou. Ela é um hábito. Então você vai criando hábitos e criando hábitos e criando hábitos. E quanto mais hábito positivo e sustentável no ambiental, no social e na governança você tem, mais necessidade de ter outros você vai observando ao longo do tempo que é preciso inserir no seu negócio. Tá? Queria agradecer muito ao CRA pelo convite que me fez para estar falando aqui, essa oportunidade incrível para estar conversando sobre ESG, na pessoa do Samuel Albernaz, que é uma pessoa queridíssima. A gente se encontrou recentemente num evento, e aí eu estava relembrando ele, né, que há 30 anos atrás, quase 30, né, ano que vem completam, 30 anos, ele lá em Rio Verde, quando ainda era FESURV, ele entregou a minha primeira carteirinha do CRA, e para minha turma toda, obviamente, me fazendo de fato uma administradora. Queria te agradecer, Samuel, a todos que estão acompanhando essa Masterclass e convidar vocês para o 30º CONAD, que é um evento grandioso, o maior evento do país para nós que somos administradores, não só para a gente se atualizar, mas também para fazer network, fazer negócios. Então aproveite já. Deixa aí registrado na sua agenda para outubro você participar desse grande evento com todos nós. Obrigada!